Olá, primeiro ano, espero que estejam todos bem. A partir de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas aulas por meio de aulas online, através das plataformas que o colégio disponibiliza para nós. Na nossa última aula, eu havia introduzido o assunto de classes de palavras, do substantivo, e hoje eu preparei uma aulinha para vocês, para a gente poder relembrar todos esses conceitos, as classificações do substantivo, para que vocês possam realizar as atividades sem muita dificuldade. Vamos lá? O que são os substantivos? Os substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, objetos, seres, ações, sentimentos, lugares e por aí vai. Então, para citar alguns exemplos desses substantivos, como objeto, a gente pode citar o computador, seres, professora, aluno, ações, competição, sentimentos, alegria, tristeza, lugares, Marília, São Paulo, Brasil. Além disso, os substantivos eles são variáveis em gênero. O que é isso? O gênero masculino e o feminino. Eu posso falar aluno, aluna. Também eles variam no número singular e plural. Alunos, alunas. E também em grau, que é o diminutivo e o aumentativo, como por exemplo, amigo e amigão. Os substantivos eles são classificados em concreto ou abstrato, comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado e o coletivo. A partir de agora, a gente vai fazer toda a classificação deles e eu vou citar alguns exemplos conforme vocês irão ver no vídeo. Nossa primeira classificação de substantivos são substantivos concretos. O que são eles? Eles têm existência própria, tá? Eles podem ser reais ou imaginário e nomeiam o nome de pessoas, animais, plantas, coisas, lugares e os seres fantásticos. Alguns exemplos disso a gente pode citar cantora, nome como Maria, João, irmão, professora, menino, gato, formiga, flor, margarida, conforme está nos exemplos disponibilizados no vídeo. E os abstratos, o que são? São palavras que nomeiam uma ação, uma qualidade, um estado ou um sentimento. Porém, eles só podem existir se um ser realizar essa ação por ele. Como que se dá isso daí? Por exemplo, a tristeza. A tristeza só existe se alguém se sentir triste, né? A brincadeira, ela só existe se alguém brincar. O beijo, ele só existe se alguém beijar. A emoção, só se alguém se sentir emocionado, conforme os exemplos que aparecem aí no vídeo para vocês. Tudo bem, pessoal? Os substantivos comuns, eles nomeiam seres e grupos da mesma espécie, que têm características em comum, mas não são tratados como indivíduos, como por exemplo, casa, desenho, computador. Já os substantivos próprios, eles nomeiam seres específicos de determinada espécie. Pode ser o quê? Nomes de pessoas, de cidades, de estados, de estabelecimentos, de escola, e sempre são grafados com a letra maiúscula. Então, por exemplo, Pedro, Maria, João, Tauchi, Kawakami, Colégio PM, Brasil, Minas Gerais. Ainda nas classificações dos substantivos, nós temos o substantivo simples, que ele é formado por apenas uma palavra, como flor, couve, chuva. E depois nós temos os substantivos compostos, que são formados de mais de uma palavra. Por exemplo, beija-flor, couve-flor, guarda-chuva. Perceberam que o primeiro nós temos uma só palavra. E no segundo, que é o composto, a gente tem essa junção de duas palavras para nomear uma única coisa. Uma das classificações do substantivo são os substantivos primitivos, que são aqueles que dão a origem a outras palavras, como por exemplo, amor, pedra, dente e flor. Já os derivados são aqueles que derivam das palavras dos substantivos primitivos,
Por exemplo, de amor, eu posso formar amoroso, amorzinho. De pedra, eu posso formar pedreiro, pedregulho. De casa, caseiro, casebre. De flor, florista, floricultura. De dente, dentista, dentuço, dentadura. E por aí vai, uma série de palavras que a gente consegue criar outras palavras a partir do radical. Para finalizar as classificações dos substantivos, agora nós iremos falar um pouco sobre o coletivo. O que é o coletivo? Eles dão nome a um conjunto ou uma coleção de alimentos considerado em sua totalidade, como por exemplo, folhagens, é o coletivo de folhas, caravana, o coletivo de viajantes, congresso, coletivo de parlamentares, cardume, o coletivo de peixes, ramalhete, o coletivo de flores, biblioteca, de livros, e por aí vai vários outros substantivos coletivos que vocês já conhecem. E assim a gente finaliza as nossas classificações de substantivos. É importante que vocês saibam também que o substantivo ele pode aparecer em duas formas. Ou substantivo mesmo ou verbo. Isso vocês vão conseguir visualizar por meio do contexto. Então eu separei um fragmento bem curtinho de Guimarães Rosas, um poeminha, no qual vocês vão ter essa percepção quando ele é o substantivo e depois um outro exemplo de quando a mesma palavra ela assume a forma de verbo. Então vamos lá. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Percebem que esse correr, ele não tem a função de verbo, e sim de substantivo. Por quê? Porque ele é acompanhado por um artigo. Então, todas as vezes que vocês tiverem um verbo que antes do verbo venha um artigo, ele vai ser atribuído na forma de substantivo e não de verbo. Um outro exemplo, para vocês verem essa diferença, é de uma música do Charlie Brown Jr., que eu tirei aqui para vocês. Só não vale correr, não adianta correr. Percebam que esse correr, antes disso, não tem nenhum artigo acompanhando. Então, por este motivo, esse verbo, essa palavra correr, ela assume a função de verbo e não de substantivo. Entenderam, pessoal? Pessoal, assim a gente finaliza essa nossa aula de substantivos e suas classificações. Eu peço desculpa para vocês pelo meu nervosismo, é algo novo. Prometo melhorar nos próximos vídeos e eu vou estar disponível para atendimento nos horários de nossas aulas. Então, eu peço que vocês realizem as atividades referente a esse conteúdo que está lá no caderninho do aluno de vocês, na apostila. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar online por meio do Google Class ou pela plataforma do Plural. Qualquer dúvida, pessoal, não deixe de me chamar, tá bem? Fiquem em casa, fiquem todos bem e a gente se vê em breve. Um beijo para todo mundo. Tchau!